Aula passada, só para a gente repassar, quem não estava, acho que tem mais alunos na sala hoje. A gente começou a falar da petição inicial. A gente viu que a petição inicial, vocês ainda lembram dos requisitos? Artigo 282. Isso, 282 mais 283 menos 295. 283, falei para vocês que é o requisito mais simples, que são os documentos indispensáveis, né? Os documentos indispensáveis. É bom fazer uma observação aqui. A gente não pode confundir esses documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles documentos que vão ser usados como meio de prova, tá? Porque a insuficiência de prova não leva a um despacho de emenda, não leva a uma extinção do processo sem resolução de mérito. A insuficiência de prova leva ao julgamento improcedente do pedido. Então vamos supor, se eu vou discutir um dano causado no meu carro, eu vou entrar com uma ação pedindo indenização. Para que o juiz se convença da minha alegação de que o réu furou um sinal vermelho em alta velocidade e bateu no meu carro e me causou um prejuízo de 10 mil reais, o que eu preciso provar para o juiz? Eu preciso provar, já que eu aleguei que ele furou o sinal vermelho, eu preciso provar que ele furou o sinal vermelho, porque provavelmente eu vou tentar demonstrar uma negligência por parte do réu. Eu vou demonstrar que ele estava em alta velocidade e vou demonstrar que foi em razão desse ato, dessa conduta dele, que o acidente foi provocado, e vou ter que demonstrar que realmente o meu dano foi de 10 mil reais, que é o que eu estou pedindo. Concordam? Como que eu provo isso tudo? Eu posso me valer de prova testemunhal. Tinham várias pessoas, era esse horário de entrada aqui na faculdade, cheio de gente no sinal esperando para ultrapassar, todo mundo vendo que o sinal está vermelho de um lado da via e verde do outro, e aí vai o camarada e passa o sinal. Qualquer pessoa que estava ali serve como testemunha, não é isso? Então tá, eu posso provar por meio de testemunha. A extensão do dano, eu vou à concessionária, peço um orçamento da concessionária mesmo, da autorizada. Olha, essa peça custa tanto, essa, mais a mão de obra. E vou juntando esses documentos no processo. Esses documentos não tem nada a ver com aquele documento que eu vou usar para provar que o carro é meu. Porque se eu vou alegar que eu sofri um dano num bem meu, eu preciso provar que eu sou proprietário daquele bem. Vocês perceberam a diferença do documento? Eu demonstrar... houve um divórcio. Eu demonstrar... O documento indispensável aqui é a certidão de casamento. A gente falou na aula passada, não é? Agora, há uma briga da ex-esposa com o ex-esposo sobre pensão alimentícia. Ela alega que ele ganha 20 mil reais por mês, ele diz que ganha 5 mil reais por mês. A prova de quanto cada um ganha, isso tem a ver com o julgamento do mérito, com a comprovação da afirmação. Se a gente não consegue provar o que alega, o juiz julga improcedente. Até aqui, ok? Então é diferente de um documento indispensável para a propositura da ação. Esse aqui, quando falta, qual é a consequência? Vou aplicar qual artigo que eu coloquei aí na aula passada? 284. Logo depois. O que esse artigo 284 fala? Que a petição vai ser emendada no prazo de 10 dias, tá? Ou seja, o 284 diz que sempre que faltar um requisito do 282 ou do 283, o juiz vai aplicar o 284 determinando a emenda da inicial no prazo de 10 dias. A gente chamou isso aqui de requisitos. Requisitos o quê? Positivo. É o que a gente tem que ter, a gente tem que trazer, demonstrar na inicial. E esse 295 aqui está acompanhado de um menos porque são aquelas hipóteses que a doutrina chama de requisitos negativos, que eu pedi para vocês fazerem um asterisco aí, que depois eu ia demonstrar que nem todas essas hipóteses aqui são hipóteses de vícios insanáveis. Na verdade o asterisco é aqui, né? E esses aqui, vícios sanáveis.
Então isso mais porque eu estou percebendo que a turma tem pelo menos um terço ou mais de alunos hoje, para não ficar ninguém perdido aí. E aí a gente começou a estudar os requisitos do artigo 282, que são 7 incisos. E eu comecei a trabalhar aqui as 2 primeiras linhas da petição inicial. Então, a gente já chegou à conclusão aqui que, na verdade, quando a gente preenche essas 2 primeiras linhas da inicial, que nada mais é do que atender ao requisito do artigo 282, inciso 1º, que diz lá, a petição inicial indicará o juízo ou tribunal a que é dirigida a petição. Excelentíssimo senhor, e aqui a gente discutiu sobre competência, né? Competência, chegamos à conclusão que a gente vai buscar na Constituição Federal, na Lei de Organização Judiciária de cada estado, ou da Justiça Federal, e outras normas específicas, a competência funcional. Depois eu venho aqui da vara, se for o juiz de primeiro grau, competência material, que pode ser funcional também, e a gente parou aqui, foi isso? Na aula passada? Competência territorial. Então, até aqui só a revisão da aula passada. A partir de agora a gente começa a falar da competência territorial. Antes de mostrar como é que a gente coloca isso aqui, a gente precisa lembrar o seguinte, que o território brasileiro, que é onde o juiz brasileiro exerce sua jurisdição, de acordo com o artigo 1º do Código de Processo Civil, vocês sabem que ele divide a sua jurisdição em jurisdição dos estados, jurisdição estadual, né? Todo estado tem um tribunal de justiça e tem seus juízes de direito. Você tem aquela jurisdição da Justiça Federal. Você tem a jurisdição do Distrito Federal e territórios, e dos territórios. Você tem a jurisdição da Justiça Especializada. Que aqui eu vou ter trabalhista, militar e eleitoral. Ok. Cada uma dessas jurisdições aqui, quer dizer, em cada local onde existe uma jurisdição própria, eu vou ter uma competência própria. E essa competência territorial, ela vai receber nomes distintos, tá? Se, por exemplo, você pegar qualquer petição dirigida a um juiz no Rio de Janeiro ou em Goiânia, vocês vão ver que aqui a petição vem acompanhada da expressão comarca. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil da comarca do Rio de Janeiro, tá? Então essa expressão comarca, ela só é utilizada quando eu estou lidando com justiça estadual. E quando eu falo justiça estadual, vocês excluam o Distrito Federal, porque o Distrito Federal não é um estado, tá? É uma unidade federativa, tem status de estado, mas tem status de município simultaneamente. Não é bem status, a gente está falando de competência legislativa. A Justiça Federal, ela vai ter uma outra denominação. A sua competência territorial vai estar distribuída em seções judiciárias. Então, se eu peticiono para o juiz federal aqui em Brasília, a Justiça Federal de primeiro grau de Brasília, vai ficar lá, excelentíssimo senhor juiz federal da vara federal, primeira, segunda, terceira, da seção judiciária do Distrito Federal, ok?